Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui esta noite para dar início à nossa série de palestras na primeira semana teológica da Assembleia de Deus em Mossoró, promovida pelo Departamento de Ensino Bíblico e o CETADEM. Você que tem aí a sua pergunta, já vá adiantando, preparando. Nós vamos usufruir da presença do pastor Kleber. Ele vai nos ajudar daqui a pouco com as respostas das perguntas. Ele é uma pessoa que nós temos muito carinho, respeito, consideração e que tem estudado esse assunto com muita dedicação, com muito esforço. E nós vamos aproveitar, vamos usufruir da presença dele aqui em nosso meio. Amados, antes me permitam alguns comentários. Eu vou começar dando um testemunho e dizer aos amados irmãos e irmãs, os caros ouvintes da Rádio Libertadora e os telespectadores da TV AD, canal 38, que eu poderia ter trilhado o caminho do calvinismo predestinacionista determinista. Historicamente, eu cresci nesse contexto, nesse convívio. E desde o início, por exemplo, da minha fé, aos 16 anos eu comecei a frequentar uma igreja evangélica e era uma igreja de confissão calvinista. E ali eu vi muitos irmãos e irmãs ensinando a respeito do assunto. Li a Bíblia, mas nunca me atraiu muito esse ensinamento. Tempos depois, quando eu cheguei aqui em Mossoró, para quem não sabe, eu sou natural de Alexandria, no Rio Grande do Norte. Quando cheguei aqui em Mossoró, nos meus primeiros anos de fé, aqui na cidade, eu frequentei um curso de Novo Testamento por 6 meses, estudando o Novo Testamento com os calvinistas predestinacionistas. Mesmo assim, eu não me rendi ao calvinismo predestinacionista. No ano de 2003, Deus me deu a graça de concluir o meu bacharelado em teologia. E um dos professores mais proeminentes que eu tive no curso teológico, ele me dizia sempre, Genil está ali, a testemunha disso, ele dizia que uma das missões dele ao longo do curso era me tornar um calvinista. E durante as aulas, ele era um ótimo professor, ele me provocou várias vezes, e mesmo assim ele não conseguiu me convencer do calvinismo predestinacionista determinista. Posteriormente, eu ganhei de presente, em 2 volumes, as Institutas da Religião Cristã de João Calvino em espanhol. E eu separei um ano da minha vida, reconhecendo que aquele era um dos documentos, e é um dos principais documentos da história da igreja. Eu passei um ano lendo as Institutas de Calvino, e li toda ela, os 2 volumes em espanhol. Cheguei à conclusão de que Calvino, de fato, foi um grande teólogo, Cheguei à conclusão de que muita coisa que a gente diz hoje, em se tratando de teologia, Calvino já havia dito e já disse lá nas Institutas da Religião Cristã, mas em se tratando da soteriologia e da doutrina da salvação, eu não fui convencido pelo posicionamento de Calvino de que a predestinação determinista tivesse ou tenha fundamentação bíblica. Recentemente, Deus me deu a oportunidade, eu fui ano passado a Genebra, e eu fiz uma visita a Genebra, fui a Wittenberg, alguns países da Reforma Protestante, e enquanto eu estava ali em Genebra, a maioria daqueles que estavam comigo eram seguidores de Calvino, do predestinacionismo
determinista. E vocês devem estar se perguntando por que é que eu chamo de calvinismo determinista. Porque, irmãos, em sentido amplo, todos nós, de algum modo, somos calvinistas. Todos nós, de algum modo, recebemos a influência de Calvino, considerando as contribuições da Reforma Protestante, a igreja que nós pertencemos, ela está na sequência dos movimentos que surgiram a partir da Reforma no século XV e XVI. Então, dito isto, feita essa apresentação introdutória, o tema da minha palestra, que me foi dado aqui nesses 50 minutos, é calvinismo e arminianismo, perspectivas e controvérsias. Então, nós vamos mostrar os pontos de vista, as percepções, os posicionamentos e as controvérsias entre os pensamentos de Calvino e de Armínio, especificamente no que tange, no que diz respeito à doutrina da salvação. Então, deixa eu caminhar aqui, porque tem uma série de assuntos que nós vamos tratar. Inicialmente, eu quero dizer que livre-arbítrio e predestinação estão relacionados à doutrina da salvação, a uma cadeira ou a uma disciplina da teologia que a gente chama de soteriologia, logos, estudo, soterio, salvação, então, o estudo da salvação. E em relação a essa doutrina, calvinistas e arminianistas, eles concordam. Concordam em relação a quê? Concordam que por causa do pecado todos precisam da graça de Deus. Concordam que a salvação do pecado é um ato de Deus. Concordam que a salvação somente é alcançada pela graça, por meio da fé em Cristo. Concordam que as obras não podem levar à salvação. Concordam nesses 4 pontos que alicerçam a soteriologia ou a doutrina da salvação. Mas nem todos os cristãos, ou especificamente calvinistas e arminianistas, concordam a respeito de como a soberania de Deus e a liberdade humana se relacionam. E aí, irmãos e irmãs, me permitam fazer um comentário importante. Essa discussão, ela entrou na teologia, ela entrou no campo da teologia, mas ela é uma discussão muito mais ampla e mais antiga, anterior à teologia cristã. Em que sentido? No sentido de que há um ramo da filosofia que tenta discorrer a respeito do livre-arbítrio e da predestinação ou do determinismo. Uma ala filosófica defende que os seres humanos têm liberdade, têm responsabilidades, e outra defende que as pessoas são determinadas. Até no campo da política, a gente vê algumas vezes pessoas se posicionando e dizendo, olha, a pessoa não é responsável pelo que ela faz. Isso aí foram as condições que determinaram essa decisão, esse ato. Outros já dizem não, que as pessoas têm responsabilidade e que elas podem ser responsabilizadas ou culpabilizadas por aquilo que elas façam ou que elas deixam de fazer. Então, são 2 correntes filosóficas que caminham. O problema, eu já quero deixar bem claro aqui, no campo da filosofia, é que alguns pendem para um extremo e outros pendem para o outro extremo. E em relação ao pensamento teológico, me parece que a coisa não é muito diferente. Então vamos falar sobre os 5 pontos da tulip. E vocês devem estar perguntando, mas o que é tulip? Que palavra é essa? Qual o significado? Então, tulip, vocês veem aí, são as iniciais dessas 5 expressões em inglês. Total depravity, ou depravação total. Unconditional election, ou eleição incondicional. Limited atonement, ou expiação limitada. Irresistible grace, graça irresistível, e perseverance of the saints, e a perseverança dos santos. Então, as letras iniciais dessas 5 expressões em inglês surgiu e deu nome, ou passou a ser chamada de tulip, que é o que são os pontos determinantes da doutrina soteriológica do calvinismo, que aqui a partir de agora,
para efeitos didáticos, eu vou chamar de calvinismo, a doutrina do calvinismo predestinacionista. A comparação entre esses 5 pontos. Então, em relação ao calvinismo e o arminianismo. O calvinismo, ele defende uma depravação total, também denominada de depravação radical, enquanto que o arminianismo defende também a depravação total, mas com a possibilidade de livre arbítrio. O calvinismo, ele defende a eleição incondicional, também denominada de eleição soberana, porque é Deus, ou supostamente somente Deus, que elege, enquanto que o arminianismo defende uma eleição condicional, ou seja, um se, a possibilidade de rejeição. Irmãos, vocês podem observar que esses pontos fazem parte de um sistema, eles estão interligados, tanto na doutrina calvinista, quanto na doutrina arminianista. Aqui no ponto 3, os calvinistas defendem uma expiação limitada, também denominada de expiação definida ou particular. Nós vamos explicar esses pontos daqui a pouco. Enquanto que o arminianismo defende uma redenção universal, também denominada de expiação geral. Ponto 4. A graça de Deus é irresistível. Por isso ela também é chamada pelos calvinistas de graça eficaz. Para os arminianistas, a graça de Deus ela pode ser resistida. Então ela não é irresistível, ela é resistível. E no ponto 5, em relação à perseverança dos santos, é também denominada de preservação dos fiéis. Enquanto que os arminianistas, eles defendem a possibilidade da pessoa decair da graça. Deixa eu fazer um esclarecimento. Tem um livro muito bom, e um dos principais teólogos que nós vamos falar daqui a pouco, chamado Roger Olson, e ele tem um livro chamado Contra o Calvinismo, e tem um outro livro sobre a teologia arminiana, e nesses livros ele defende, primeira coisa, que nem todos os calvinistas pensam de igual modo. Então, por exemplo, tem alguns calvinistas que não defendem esses 5 pontos, alguns calvinistas não defendem esse último ponto. Existem calvinistas mais calvinistas e calvinistas menos calvinistas, para se desconstruir o mito e a ideia de que todos pensam de igual modo, pensam da mesma maneira. Então, vamos falar sobre a predestinação na história. Agostinho, tem um livro famoso de Agostinho, infelizmente não vai dar aqui para eu detalhar a história de cada um desses pensadores, eu vou passar rapidamente. Calvino, no século IV da era cristã, em suas confissões, ele defende que todas as áreas da natureza humana foram corrompidas pelos efeitos do pecado. Isso vai ter um desdobramento. Calvino vai dizer que o homem é totalmente caído, a sua natureza é pecaminosa e totalmente pecaminosa, e o desdobramento dessa doutrina vai ser a defesa de que o homem vai ser incapaz de responder a qualquer chamado divino. Lutero, no Cativeiro da Vontade, ele debateu com Erasmo de Roterdã, propondo a incapacidade humana para fazer o bem. Então, esse foi um posicionamento inicial de Lutero. Evidentemente, depois ele vai rever alguns dos seus posicionamentos. Mas nesse livro é o posicionamento de Lutero dentro desse ponto da história da igreja cristã. Em seguida vem Calvino. Calvino nas Institutas, no livro Cativeiro e a Libertação da Vontade, ele, inspirado em Agostinho de Hipona, vai defender que a condenação humana, ou em razão da condenação humana após a queda, Deus decidiu salvar alguns soberanamente, por misericórdia. O meu professor lá do curso de teologia, no seminário teológico, tinha uma analogia que ele gostava de usar, que ele dizia que Deus é como um dono de uma quitanda que chega lá na quitanda, abre uma caixa de laranjas e todas as laranjas estão ruins e ele de repente resolve tirar algumas delas de acordo com a sua vontade. Então esse seria o pensamento de Calvino, de acordo com essa analogia e a explicação desse professor que eu tive lá no seminário. Agora, irmãos, é complicado a gente defender esse posicionamento, porque Deus estaria escolhendo arbitrariamente
a partir de critérios que não levariam em conta a possibilidade de resposta do ser humano. Mas nós vamos falar isso daqui a pouco. As igrejas reformadas são as igrejas que vieram da reforma protestante, especificamente na Holanda, as igrejas que seguiram John Knox, que foi um cooperador de Calvino, e notadamente as igrejas, aí eu vou citar nome, as igrejas presbiterianas. Então, amados, as igrejas presbiterianas, os nossos irmãos presbiterianos, têm uma confissão calvinista. Agora, deixe-me fazer aqui uma ressalva, irmãos. O fato de uma igreja, ou de um grupo de irmãos de uma igreja, defender o calvinismo, isso não compromete a ortodoxia cristã. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Não é uma doutrina que vai fazer com que a igreja se torne uma igreja herege ou uma seita, tá certo? Porque eu gosto de defender que, isso baseado no autor, no próprio Roger Olson, eu defendo que a ortodoxia, ela é uma linha, e que ela tem fronteiras. Então, dentro dessa linha, é possível que você possa conceber, e possa conviver, e possa aceitar como doutrina verdadeira, bíblica, contanto que não fira os pontos fundamentais da fé. Então, se acreditar, do ponto de vista individual, que a pessoa foi predestinada, ou que a pessoa escolheu, muito embora seja uma doutrina que precisa ser avaliada, e que nós precisamos ter o nosso posicionamento, mas nós não vamos defender que essas pessoas, esses pastores, esses ensinadores, seriam hereges, ou que essas igrejas não teriam valor por causa desse posicionamento. Fiz essa ressalva. O Sínodo de Dort, que foi convocado 10 anos após a morte de Armínio, os teólogos reformados holandeses, na Assembleia de Dordrecht, a fim de dar uma resposta ao arminianismo, que encontrou aceitação, mesmo entre os reformadores, e aqui eu quero aproveitar e enfatizar que o arminianismo também faz parte da doutrina reformada, nesse sentido. Então, ela se inscreve, ela adere ao movimento da reforma protestante, tá certo? Então, esse sínodo, ele se posicionou contra o arminianismo e reafirmou a doutrina da predestinação. Queridos, vamos falar um pouquinho aqui rapidamente sobre o neocalvinismo. O que é o neocalvinismo? É um movimento que está tendo uma expansão nesses últimos anos, e eu atribuo essa expansão às redes sociais. Hoje nós temos vídeos no YouTube, nós temos textos, nós temos propagações aí. Inclusive a revista Time, lá nos Estados Unidos, trouxe uma matéria um dia desses, só destacando a expansão do calvinismo, daquilo que a revista chamou de neocalvinismo, lá nos Estados Unidos. Então, esse é um movimento que está se expandindo muito e que já está chegando no Brasil. Muitas pessoas estão aderindo ao neocalvinismo e, inclusive, eu digo que por ignorância, falta de conhecimento bíblico, as pessoas, até alguns irmãos até dentro da Assembleia de Deus. Eu vou citar aqui alguns dos principais representantes do neocalvinismo. James Packer. O James Packer, ele é um teólogo anglicano, escreveu um livro muito bonito, é um clássico da teologia chamado Conhecimento de Deus, e nesse livro ele defende as suas posições calvinistas. Interessante, mas alguns dos livros dele são publicados pela CPAD também, não de conotação ou de cunho calvinista. John Piper talvez seja um dos mais famosos e mais conhecidos dentro do calvinismo. Tem livros publicados, inclusive na CPAD. O Sproul, o John MacArthur, que tem uma Bíblia de estudo que é muito vendida e tem várias notas de rodapé, que a pessoa olha assim e diz, isso tudo é nota de rodapé, é mesmo. Michael Horton, e no Brasil nós destacamos Augusto Nicodemos, que talvez seja o defensor mais
mais eufórico, mais entusiasta do calvinismo, e o Hernandes Dias Lopes, a quem eu tenho muito carinho e apreço, não é? E eu costumo dizer que o Hernandes, ele é um tipo de calvinista que só diz que é calvinista se for provocado, né? Porque ele é muito moderado, centrado e, inclusive, goza de uma aceitação muito boa no meio evangélico em geral. Tem muitos outros que a gente não tem como colocar todo mundo aí. Vamos falar sobre alguns pontos. A depravação total. Deixa eu ver aqui. Então vamos aqui. Em relação à depravação total. Irmãos, eu quero deixar bem claro aqui. Existem pontos que são pontos de concordância em relação a estes dois posicionamentos. Existem pontos que são que são contrários em relação a esses dois movimentos. Então, no que tange à depravação total, tanto os calvinistas quanto os arminianistas, eles defendem que o efeito do pecado na natureza humana é mortal e alcança cada área da nossa natureza. E que sem a intervenção divina, ninguém pode ir a Deus. Então, isso aí é ponto consensual. Tanto um quanto o outro aceita, e às vezes a gente, por ignorância, a gente descamba para um pelagianismo ou um semi-pelagianismo. Mas nós também defendemos a depravação total do ser humano. Agora, o calvinismo defende a capacidade humana, que é a capacidade humana para se voltar para Deus, foi quebrada em Adão, foi desconstruída em Adão. E que sem a intervenção de Deus, ninguém pode chegar a ele. Ou seja, olha, você caiu em Adão, não tem saída, não tem escapatória, e você não pode se levantar, você não pode crer. É isso que defendem os calvinistas. Enquanto que os arminianistas, eles defendem a graça preveniente, que é um termo, uma expressão usada por Armínio, e que depois foi difundida por John Wesley. E Wesley diz que Deus deu, mas isso já está, de certo modo, lá em Calvino, porque Calvino já falava da graça comum. Então, o Armínio e o Wesley, eles retomaram esse conceito para dizer o seguinte: é fato que o homem está depravado, o homem caiu, em Adão todos pecaram, mas por outro lado Deus deu ao ser humano uma graça preveniente, que a partir dela o ser humano pode responder ao chamado e à pregação do Evangelho. Esse é o primeiro ponto em relação à depravação total. Irmãos, deixe antes de eu prosseguir, eu falar um pouco sobre o livre-arbítrio na história. Vamos lá. Vamos falar de Pelágio. Pelágio foi um dos líderes da igreja contemporâneo aí de Agostinho, e com o qual Agostinho dialogou nos seus escritos e se opôs a ele. E ele argumentava que o pecado não afeta a natureza humana e que, de certo modo, retém a capacidade de escolha do ser humano entre o bem e o mal. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa clara aqui para a igreja do Senhor, para os irmãos que nos escutam e que nos veem. Irmãos, a igreja do Senhor, nós da tradição assembleiana, nós não somos pelagianos e nem somos, muito menos, semi-pelagianos. Isso aí é um dos mitos que querem inculcar na cabeça da gente. Então, algumas pessoas que defendem o calvinismo, elas, no intuito de nos descredenciar e nos distanciar da tradição reformada, nos acusam injustamente e falsamente que nós somos seguidores de Pelágio e que isso definitivamente nós negamos, nós rechaçamos. Nós não seguimos Pelágio, porque Pelágio defendia que a salvação é construída pelo ser humano. Isso não é bíblico, isso nós não defendemos. Erasmo de Roterdã, ele dialogou com Lutero em seus escritos, inclusive um livro dele acabou de ser traduzido e lançado pela editora Reflexão, no qual o Erasmo, ele se opõe a Lutero, dizendo que o ser humano, ele tem liberdade de vontade, ele pode agir
e ele pode ser responsabilizado pelas suas atitudes e que ele pode escolher. Outro nome é o Albert Pigius, que em seu livro 10 livros sobre a liberdade de escolha humana e graça divina, ele argumentou contra os reformadores calvinistas, predestinacionistas, deterministas, fatalistas. Tá certo? É para fechar todas as brechas e portas. Armínio argumentou que a morte de Cristo transfere graça a todas as pessoas para escolher ou rejeitar a salvação. É a história da graça preveniente. Olhe, ninguém pode se levantar por si só, mas Deus deu uma porção de graça para toda a humanidade, para que você possa receber ou rejeitar o Evangelho e a mensagem, a morte de Cristo. E os remonstrantes, que foram seguidores de Armínio, que defendiam suas ideias, eles se posicionaram contra a predestinação calvinista. Esses seguidores de Armínio, eles foram rechaçados, principalmente em consequência do Sínodo de Dort, não é? Eles foram desconsiderados. Mas o que é que nós temos hoje? Irmãos, felizmente, como tem um movimento neocalvinista, hoje nós temos também um movimento neo-arminianista, que está, eu louvo a Deus por isso. Eu estava conversando com o pastor Kleber Maia, agora antes do culto iniciar, e dizendo, eu louvo a Deus, irmãos, porque a Assembleia de Deus, os nossos irmãos assembleanos, graças a esse movimento do neocalvinismo, estão abrindo os olhos, estudando a Bíblia, lendo a palavra, se interessando por teologia, pelo estudo, pelo debate. Parabenizo o Cetadem pela iniciativa e pelo tema. E, graças a isso aí, nós podemos dizer que nós temos um movimento hoje neo-arminianista, que se opõe a essa posição. Então, está aí, é um movimento teológico contemporâneo, inspirado nas ideias de Armínio, que enfatiza a soberania divina, bem como o livre-arbítrio em relação à doutrina da salvação. Olha aí alguns nomes. Roger Olson, que eu recomendo que vocês leiam, está sendo traduzido pela editora Reflexão. Tem alguns livros ali na frente, inclusive desse autor, eu recomendo, Contra o Calvinismo, e um outro, Teologia Arminiana. Jerry Walls, que é autor de um livro, Por que Não Sou Calvinista? Também está aí à disposição, vocês podem adquirir depois. Joseph Dugdale, Norman Geisler, Eleitos Porém Livres, é um livro no qual ele bate de forma contundente. David Hunt, que é um livro que mostra o lado obscuro, né, do calvinismo, o outro lado, o lado B. Lawrence Vance, João Flávio Martinez, tem um livro dele que nós vamos mostrar a capa daqui a pouco, que é Calvinismo Recalcitrante. Tem o Silas Daniel, que escreveu um artigo, inclusive, na revista Obreiro deste mês, e que faz uma defesa do arminianismo. E o pastor Kleber Maia, que há muito tempo vem estudando a respeito do assunto, vai dar palestra amanhã, lá no Bom Jardim, na congregação do Bom Jardim, e na terça-feira, lá no Abolição 4. Vocês não percam a oportunidade de ouvi-lo. Ele tem muitas coisas boas, interessantes e embasadas para nos dizer a respeito desse assunto. Vamos para o ponto 2. Vou tomar um gole d'água. Relação ponto 2 do calvinismo. Pontos de concordância. Deus escolheu Israel entre as nações. Aí tudo bem, ninguém discorda, todo mundo aceita, mas resta saber se essa escolha se aplica também à salvação das pessoas. A respeito da escolha de Israel, tudo bem, mas será que Deus elegeu especificamente uns para a salvação e outros para a condenação? Deus elegeu uns para a salvação, outros para a perdição? Os calvinistas defendem que sim, com base em Romanos 9,15, que é um texto que trata da eleição de Israel. Eles querem aplicar individualmente para a eleição de pessoas e argumentar que Deus escolhe incondicionalmente e soberanamente para a glória do seu nome, uns para a salvação. Eles não dizem assim, outros para a condenação, porque, segundo eles, todos estariam condenados. Entende? Não, Deus só escolheu uns para a salvação. Né? Mas, irmãos, isso vai de encontro a alguns posicionamentos que eu tenho certeza que o pastor Fábio, o nosso professor Soares,
pastor Kleber irão tratar ao longo desse evento e que vai mostrar que o nosso Deus tem interesse de que todos sejam salvos. O arminianismo defende que a eleição de Deus respeita a liberdade humana. Se você não quiser ser crente, se você não quiser receber o evangelho, Deus diz, seja feita a sua vontade, né? É a declaração de Deus, tendo como base sua presciência. Deixa eu dizer uma coisa importante a vocês, irmãos. Nós cremos na predestinação. Tem a palavra predestinação na Bíblia. Só que nós cremos na predestinação fundamentada na presciência de Deus, no conhecimento prévio de Deus. Deus sabe na sua presciência quem haverá de aceitá-lo e quem haverá de rejeitá-lo. É assim que nós cremos na predestinação. Uma predestinação baseada na presciência. Ponto 3. Em relação à doutrina da expiação. Pontos de concordância. Todos os cristãos, arminianistas e calvinistas, concordam que a morte de Cristo cumpriu as exigências divinas e é suficiente para cobrir o pecado do mundo inteiro. A palavra expiação quer dizer cobrir os pecados. Então, nós cremos nisso, os arminianistas e os calvinistas também. Tá certo? Isso aí é ponto pacífico. Mas os calvinistas argumentam que a expiação é definida e eficaz, mas que é um benefício restrito aos eleitos. Ou seja, só serão expiados aqueles que foram antecipadamente e soberanamente eleitos por Deus. E deve ser disponibilizada a todas as pessoas. Ou seja, saia pregando para todo mundo, mas a expiação é limitada. Ela só vai alcançar aqueles a quem Deus predestinou e elegeu. Enquanto que Armínio, ele defendia que a expiação de Cristo ela foi universal, foi para todos. Cristo morreu por todos, pois ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. Mas nem todos são salvos. Por quê? Porque as pessoas devem aceitar o sacrifício de Jesus individualmente. Eu preciso levantar minha mão e dizer, eu preciso de Jesus como meu Salvador. Eu preciso dar um passo e preciso receber o sacrifício dele lá na cruz em meu lugar. Ponto 4. Em relação a esse ponto 4, a graça, o ponto de concordância, tanto arminianistas quanto calvinistas concordam que a humanidade encontra-se em estado de incapacidade total para se achegar a Deus por conta própria, e que somente o favor imerecido, a graça de Deus, conduz o ser humano a Ele. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Isso é a Bíblia, isso é Evangelho, é a pregação da palavra. Mas os calvinistas dizem que o chamado interno do Espírito Santo é eficaz e torna a graça irresistível, de modo que o chamado alcança seu propósito para os eleitos, tornando impossível a rejeição. Ou seja, a graça, ela é irresistível para aqueles que já foram eleitos através de um ato soberano de predestinação de Deus, né? Enquanto que os arminianos ou os arminianistas diz que Deus respeita o livre-arbítrio, oferecendo graça a todos, dando-lhes a possibilidade de rejeição. Por isso, alguns ouvem a mensagem e não decidem por Cristo. Irmãos, se Deus é um Deus que elege, escolhe, e as pessoas que escolhem, que servem a Deus, é porque Ele escolheu previamente, não tem graça. Não tem graça. A graça que tem, imagine, eu vou fazer uma analogia aqui. Eu elegi a minha esposa, mas ela me ama porque eu elegi. Não, ela teve a liberdade de me escolher. E a graça está justamente nisso. No fato de que ela poderia ter escolhido tantos outros, mas escolheu a mim. Glória a Deus. Minha esposa está aí, né? Aldinha? Daniel gosta, hein, Daniel? Segurança. Em relação à segurança, pontos de concordância. As pessoas que estão em Cristo são capacitadas pelo Espírito Santo para lutar contra as tentações. Tanto calvinistas quanto arminianistas defendem que nós vencemos as tentações
pelo poder do Espírito Santo. Está lá em Romanos capítulo 8, Gálatas capítulo 5, a obra, o fruto do Espírito no crente lhe dá condições e força para resistir o pecado e vencer as tentações. Isso aí todos concordam. Mas os calvinistas dizem que os eleitos de Deus não podem, quer dizer, alguns calvinistas, para ser honesto, alguns calvinistas defendem que os eleitos de Deus não podem decair da graça, não podem perder a salvação. Os que se distanciam nunca foram salvos. Aí, do ponto de vista filosófico, é muito cômodo. Você vai e diz assim, não, se a pessoa saiu, é porque saiu da igreja, negou isso aí, ela está negando a fé, é porque ela nunca foi crente. Então, é cômodo você defender isso. Tá certo? Agora, isso vai criar uma crise aí, que o pastor Fábio disse que vai falar depois a respeito disso, né? Enquanto que os arminianistas, olha só como é interessante, dizem que os crentes podem apostatar da fé. Evidentemente, irmãos, eu defendo que a gente não perde a salvação, não é por qualquer coisa. O crente não fica perdendo e ganhando a salvação. Perdi e ganhei. Não, isso aí é uma deturpação da doutrina bíblica, tá certo? E tem gente me perguntar, inclusive num debate na rádio esta semana, e me diz uma coisa, Deus fica escrevendo e tirando e apagando o nome do livro da vida? Não, irmãos. O que Deus escreveu, escreveu. Na sua presciência ele já sabe quem está salvo, quem não está salvo. Tá certo? Agora, o crente, a menos que tenha a palavra apostasia ou apostatar da Bíblia, eu continuo defendendo que nós, os santos, os crentes, precisamos batalhar, caminhar, e no Espírito e com o Espírito andar em processo de santificação e santidade, tá certo? Então os crentes podem apostatar da fé, deixando de serem salvos. A salvação não pode ser retirada pelo diabo, mas o crente pode decidir se afastar de Cristo. Então tenha cuidado, vigie, tá certo? Palavras-chave, só para caminhando para a conclusão já. A gente quer deixar o tempo para as perguntas que é importante. Irmãos, olha, rapidamente, umas palavras que vocês vão ouvir muito ao longo desse debate, ao longo desta semana. Arminianismo, que é uma doutrina soteriológica, que argumenta pela liberdade de escolha do ser humano no que tange a doutrina da salvação. Calvinismo, que é uma doutrina soteriológica que destaca o calvinismo em relação à doutrina da salvação, que destaca a incapacidade humana para decidir a escolha soberana de Deus e a eleição dos eleitos, o que parece uma tautologia. Determinismo, na teologia, diz respeito à casualidade, ou seja, Deus é a causa de todas as coisas, inclusive sendo Ele que escolhe por você. É Ele quem lhe dá a fé para você crer. É isso que defendem os calvinistas. Até a fé é Deus que dá. Irmãos, não sobra nada. Eu li um livro de John Stott, que ele é um comentário da Epístola aos Romanos, no qual ele dizia assim, vamos com paciência, é preciso que pelo menos se dê a possibilidade do homem abrir a boca e receber aquilo que Deus está dando. E abrir a boca, estender a mão, dar um passo, é a atitude humana, é a resposta em relação à salvação. Expiação é a reconciliação propiciada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Hipercalvinismo. Existem vários níveis de calvinismo, desde um calvinismo moderado até um hipercalvinismo. Tem calvinistas que são exagerados, né? Livre-arbítrio, na teologia, diz respeito à capacidade dada por Deus para que o ser humano decida o rejeito e a salvação. Monergismo, defende que a salvação emana exclusivamente de Deus, independentemente da decisão humana. Outras palavras, predestinação, já falei aqui, argumenta que Deus determina certos eventos de acordo com a sua vontade soberana. Pelagiano é o sistema soteriológico que defende a capacidade humana de salvar-se por méritos próprios, e nós não defendemos isso. Semipelagianismo é o sistema que defende o processo de salvação, que o processo da salvação é iniciado pelo homem, sem assistência da graça. É por isso que nós não somos semipelagianos, porque nós defendemos que a salvação começa em Deus, com Deus.
Sinergismo é um sistema que afirma a cooperação entre Deus e o homem no processo da salvação. O wesleyano é um movimento cristão que ressalta, entre outras doutrinas, a graça preveniente para decidir ou rejeitar a salvação. Para saber mais, você quer saber mais sobre o assunto? Olha aí, Teologia Arminiana, eu vi alguns exemplares ali fora, certo? É um livro interessante, eu tenho e recomendo. Contra o Calvinismo, é do mesmo autor, recomendo que leiam. A Doutrina da Predestinação, é um livro interessante, talvez já esteja fora de catálogo, mas de repente você consegue. Por que não sou calvinista? Tem alguns exemplares por aí, eu já vi alguns irmãos adquirindo. Calvinismo Recalcitrante é um livro também que se opõe a esse posicionamento. Antes de concluir, para fechar, como é um culto de domingo, e aqui tem muitas pessoas, talvez tenha pessoas que não sejam evangélicas, eu quero concluir com as rápidas palavras, deixando aqui a mensagem da salvação. Como ser salvo? Como ser salvo? Bem, se nós formos pela doutrina calvinista, você não precisa fazer mais nada, Deus já fez tudo. Mas nós defendemos, queridos, primeiro, Romanos 3:23, todos pecaram e se distanciaram da glória de Deus. Segundo, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ninguém pode ser salvo por meio das obras. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas, queridos, escutem isso. João 3:16, pastor Fábio leu aqui, fez aqui a leitura. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus é soberano, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus é amoroso. Primeira coisa, eu gosto de dizer que, com base em João 3:16, Deus faz pela nossa salvação sempre mais. Primeiro, Deus amou o mundo. Segundo, Deus deu seu Filho unigênito. Terceiro, Deus deu a vida eterna. O que é que Ele espera de nós? Para que todo aquele que nele crê. Então Deus espera de nós, Deus espera de você, que você tome uma decisão e que creia na mensagem do Evangelho, e que creia que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E aqui eu concluo a minha participação, quero retornar o microfone para os organizadores do evento, e quero deixar aí a oportunidade para a resposta das perguntas. Eu já falei muito, estou com a garganta aqui já, né, um pouco irritada, vou me dar o direito de uma folguinha e vou convidar o pastor Kleber Maia, com muita alegria e satisfação, para responder as perguntas. Pastor Fábio. Amém, meus irmãos, graças a Deus, pastor Zé Roberto, Deus te abençoe, meus parabéns pela excelente palestra. Amados irmãos, nós queremos convidar o nosso querido irmão Neto Marcelino para ele louvar o Senhor com um hino. E enquanto o nosso irmão vai cantar um louvor a Deus, nós vamos contribuir com dízimos e ofertas que trouxemos para a manutenção do trabalho do Senhor. Glória a Deus. Quando houver maior perseverança na doutrina que Jesus deixou, quando houver sincera comunhão e entre nós houver maior amor, quando
houver temor em cada alma, além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada. E o mundo inteiro, eu sei, vai reagir. Oh, desperta, Senhor, esta igreja que compraste para ti. Com teu puro e santo amor, realiza a obra, a começar por mim. Começa em mim, começa em mim. Quando houver maior desprendimento e em nós houver mais compaixão, e no momento, se preciso for, repartir os nossos bens com o nosso irmão. Quando houver imensa alegria, aleluia, de servir a Deus de todo o coração, a nossa igreja terá sido avivada. Será um exemplo para esta grande geração. Oh, desperta, Senhor, esta igreja que compraste para ti. Com teu puro e santo amor, realiza a obra, a começar aqui. Começar em mim, começar em mim. Pode dizer, começar em mim, começar em mim, começar em mim, começar em mim. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor, dou graças a Deus por estar aqui esta noite com os irmãos. É uma rica oportunidade de podermos estudar a palavra de Deus. Eu folgo pela oportunidade, pelo convite, agradeço a Deus por estar aqui com os irmãos e fico preocupado com a generosidade do pastor Fábio e do pastor Zé Roberto em me incluir numas listas aí que, se os outros teólogos souberem, vão ter um infarto, né? Mas graças a Deus por estarmos aqui nesta noite. Algumas perguntas aqui vão servir para nós revisarmos apenas alguns dos pontos que já foram muito bem apresentados pelo pastor Zé Roberto. Alguém pergunta, dizer que o homem participa da salvação pessoal não quer dizer, em parte, que suas obras têm o mesmo valor da fé? E aí a gente precisa deixar bem claro, em primeiro lugar, o arminianismo que nós defendemos nunca prega a salvação pelas obras. E o próprio apóstolo Paulo é muito claro em dizer que fé não é obra. Pelo contrário, ele opõe as obras à fé. Porque fé não é algo que você faz. Fé é quando você reconhece que não pode fazer e aceita o que Cristo fez por você. Isso é fé. Fé não é você dizer, eu vou crer. Se você diz que você vai crer, você já creu. Não é algo que você faça. Paulo escreve claramente aos Efésios 2, já foi citado aqui, versículo 9, dizendo, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, fé não é
obra. Dizer que porque Deus exige fé, e fé é uma resposta humana à oferta de Deus, dizer que isso é obra, contraria totalmente a teologia paulina. Paulo não defende que obra seja fé. A fé é você imaginar que alguém está doente, caído na calçada, o médico vai lá, pega ele, leva para o hospital, aplica um soro nele. Quando ele acorda, o médico diz: eu já identifiquei o seu problema, o remédio está aqui. Você só precisa abrir a boca que eu vou jogar o comprimido aí dentro. Se ele abre a boca, isso se chama fé. Ele está aceitando que o médico tem a solução para ele e ele só vai apenas receber. Então, nós nunca defendemos a salvação pelas obras. Há uma pergunta aqui para fazer um calvinista sobre a certeza da sua eleição. E ao contrário do que parece, queridos, o arminianismo é um sistema que oferece muito mais segurança do que o calvinismo. Porque apesar do calvinista defender que as pessoas são eleitas e que o eleito, ele é salvo irresistivelmente e ele nunca vai perder a sua salvação, o problema é: como é que você sabe que é eleito? Na realidade, Agostinho defendia que ninguém nesta vida pode saber que é eleito, só vai saber na vida eterna. Então, se você não sabe que é eleito, você vai ficar eternamente na dúvida. No dia que você acordar meio para baixo, você diz: não, eu não sou eleito, estou predestinado ao inferno. No dia que você acordar animado, que é isso, eu sou eleito, vou para o céu, e você vai ficar nessa gangorra. E o arminiano diz o seguinte: você aceitou Jesus como seu Salvador? Quantos aqui aceitaram Jesus como seu Salvador? Então você está salvo, olha que maravilha. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você está salvo. E como é que eu sei se eu estou predestinado à salvação? Persevere em Cristo, porque todos os que estão em Cristo estão predestinados à salvação. A eleição é primordialmente de Cristo, os demais são eleitos nele. Então, se você permanecer na fé, você está salvo. Agora, o que a gente não pode é enfatizar aquela ideia que se você tiver um pensamento errado, pronto, perdeu a salvação se Jesus vier naquela hora. Porque a nossa salvação, ela é baseada numa rocha muito firme, que é o que Cristo fez por nós, e a ação do Espírito Santo que nos dá a condição de resistir ao mal e de perseverar na fé. Pedro escreve na segunda epístola dizendo assim: ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Tudo que você precisa para permanecer em Cristo, o Espírito Santo já lhe deu. Você só precisa usar isto. Qual a verdadeira interpretação de Romanos capítulo 9? Na realidade, toda a epístola aos Romanos foi escrita para mostrar que a salvação é unicamente pela fé. A justificação é pela fé. O argumento de Paulo é que os judeus achavam que já eram eleitos porque eram o povo de Deus. E Paulo vai dizer: mas nem todo judeu é verdadeiro israelita. Só é salvo aquele que crê. Quando ele fala de Jacó e de Esaú, em primeiro lugar ele está citando Malaquias, onde Jacó não é o indivíduo, mas é a nação de Israel. E Esaú não é o indivíduo, mas é a nação de Edom. Portanto, ele está falando de uma eleição corporativa. O mundo todo pode ser dividido em dois grupos: os que estão em Cristo, que estão predestinados à salvação, e os que estão fora dele, que estão predestinados para o inferno. Jacó, então, na realidade ali, não está se falando diretamente de eleição ou predestinação para a salvação, mas Jacó representa aquele grupo que acaba sendo dependente da fé. Ele quer, ele deseja, ele acredita, ele busca a bênção, enquanto Esaú é aquele grupo que rejeita a bênção de Deus, que é incrédulo, que não quer, e que Paulo vai dizer, até o judeu incrédulo, ele fica fora do plano de Deus. Mas especificamente ali, a eleição ou a predestinação é para o propósito de Deus com Israel, e não especificamente para a salvação individual. Pode alguém apostatar da fé sem que tenha tido um verdadeiro encontro com Deus? Bom, se ele não teve um encontro verdadeiro com Deus, na realidade, ele não tem de que apostatar, né?
Mas se ele teve um verdadeiro encontro com Deus, ele pode sim apostatar, segundo o arminianismo defende, por uma única razão. É que Deus não obriga ninguém a permanecer com ele. Deus, em sua graça, ele dá ao homem a condição de permanecer nele. Mas ele não força ninguém. Alguém pensa que o arminianismo defende essas ideias porque tem grande apreço à liberdade, ao livre-arbítrio, mas isso não é verdade. O livre-arbítrio não é a doutrina principal no arminianismo. O que o arminianismo defende, que há o livre-arbítrio, em primeiro lugar, é porque nós não aceitamos que Deus seja o autor do pecado. E no calvinismo eles não conseguem fugir dessa solução para a lógica deles. Porque se Deus é quem determina todas as coisas, então não há nada que esteja fora do que ele determinou. Não aceite que alguém diga assim, ele permitiu. Essa ideia de permitir não cabe na filosofia calvinista. Permitir só cabe na filosofia arminiana, na ideia arminiana, porque Deus permitir é assim, eu quero uma coisa, você quer uma coisa diferente, aí eu aceito que você faça o que você quer, isso é permitir. Quando eu digo que você tem que fazer o que eu quero, isso não é permissão, isso é determinação. Se Deus determina tudo, e Adão pecou, então, quem deu a Adão o desejo de pecar, quem determinou que Adão pecasse? O calvinismo não consegue fugir da ideia que foi Deus. Como nós não cremos nisso, defendemos que Deus deu ao homem livre-arbítrio. Nós vamos ver nas palestras de amanhã e depois claramente isso aí. E defendemos o livre-arbítrio para também defender, para sustentar um relacionamento verdadeiro entre o homem e Deus. Se uma cigana lhe enfeitiçasse e você se apaixonasse por ela, você acreditaria que esse amor é verdadeiro? Eu acredito que não, né? E se fosse Deus, o amor seria verdadeiro? Não seria. Se ele simplesmente me levasse a uma condição tal que eu teria que me apaixonar por ele, esse amor não é verdadeiro. Deus oferece, mostra-se, revela-se, chama, atrai. Aí se nós realmente o amamos, esse amor é verdadeiro. Foi por isso que Deus colocou o homem no jardim e colocou uma prova para ele. Senão não seria preciso a prova. O homem já amava Deus de todo jeito, não precisava de prova alguma. Tem uma tripla aqui. Qual a visão arminiana dos versículos 44 e 45 de João, capítulo 6? Tem algumas coisas na Bíblia que nós vamos já a alguém. Se Deus não predestinou ninguém ao inferno, como entendemos Romanos 9, 22, que diz que fez vasos para a ira? Qual a visão arminiana de Ezequiel? É errônea. Bom, aqui o espaço é muito curto para a gente fazer a exegese de muitos textos, né? Romanos capítulo 9, nós já falamos. A ideia de Romanos é, a justificação é pela fé. Quando Paulo defende que Deus pode usar do vaso, do barro, da forma como ele quiser, ele na realidade vai concluir aquela ideia dizendo assim, Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Todos. Não diz que Deus não usou de misericórdia para com alguém. Agora, Faraó, por exemplo, que é um vaso de desonra aqui, se você vai ao texto de Êxodo, você vê que algumas vezes diz que Faraó endureceu o coração e outras vezes diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas se você for olhar, quem começou essa brincadeira foi Faraó. Primeiro o texto diz que ele endureceu o coração. Depois diz que Deus endureceu o coração dele. É que na realidade Deus sabia da resistência de Faraó e Deus usou isso para punir o povo do Egito e demonstrar o seu poder acima de todos os deuses. Mas não existe, irmãos, sustentação bíblica para dizer que Deus destinou o homem ao inferno. Há muitas passagens bíblicas que dizem claramente
que Deus não deseja a morte do ímpio, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, que Deus não quer que nenhum se perca. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Agora, quem se torna servo do diabo, compartilha do seu destino, por isso ele vai para lá. O que é mais trágico no inferno é que ele seria desnecessário, se não fosse a desobediência do homem. Mas o homem é quem segue para lá. Deus não predestina o homem para o inferno. Até porque é muito simples a gente entender uma coisa. Os decretos, segundo o calvinismo, foram dados antes que o homem fosse criado, antes que ele caísse. E a Bíblia nunca diz que alguém foi condenado por um decreto. A Bíblia diz que alguém foi condenado porque não creu. Nós lemos João capítulo 3, e veja como fica claro aqui, quando ele diz assim: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então ele mostra claramente, quem crê é salvo, quem não crê é condenado. Não é condenado porque ele não teve condição de crer, ele é condenado porque ele não quis crer, ele amou mais as trevas do que a luz. Dizer que alguém ama mais uma coisa do que outra significa que ele tem a opção de escolha entre um lado ou o outro. Essa é a mensagem da Bíblia Sagrada, não dá para defender outra coisa diferente. Perguntaram sobre João capítulo 14, tem uma pergunta aqui, 13 e 48. Não, João 15 e 16, que diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. A gente nunca pode esquecer que o arminianismo defende que a iniciativa da salvação sempre é de Deus. Deus pode dizer isso aqui com segurança e nós cremos. Não foi você que deu um passo para Deus, foi Ele que deu um passo para você. Ele lhe deu graça, e pela graça é que você pôde crer. Nenhum arminiano diz: eu estou aqui porque eu fui quem tomei a iniciativa, eu quis. Não, se Deus em sua graça não tivesse nos alcançado, jamais poderíamos desejar ir a Ele. Então, não há problema nenhum para o arminianismo dizer que foi Ele que nos escolheu. Agora, Ele nos escolheu baseado no conhecimento prévio que tinha daquele que iria crer. A Bíblia nunca diz que Deus salva incrédulos. A Bíblia não sustenta que Deus salva incrédulos. E a Bíblia sempre diz que alguém se torna filho de Deus porque ele crê. E nunca que ele crê porque ele é filho de Deus. Primeiro ele crê, depois ele se torna filho de Deus. Ele não é feito filho de Deus para depois crer. Não há filhos de Deus incrédulos. Então, se nós entendermos isso, o homem precisa crer. Mas ele só pode crer porque a graça de Deus lhe possibilita isso, de forma que muito facilmente podemos dizer: Deus me escolheu, Ele apenas viu a fé em mim. Aí ele diz assim: mas então é o homem que decide. Não, quem decidiu foi Deus. E quando ele decidiu, ele estava sozinho. Nenhum homem tinha sido criado ainda. Como é que eu posso dizer que foi o homem que pressionou Deus, que definiu a coisa, se Deus decidiu quando ele estava sozinho? Agora, quem defende a soberania divina devia entender que Deus é soberano para determinar como Ele vai salvar alguém. E Ele determinou que seria pela fé. Deus nunca determinou outra maneira de salvar alguém. Mais perguntas? Então, basicamente é isso que o arminianismo crê. Cremos que o homem pecou e caiu, mas não cremos que isso foi determinado por Deus. Cremos que o homem pecou e caiu porque ele tinha essa possibilidade. Que Deus, em sua graça, enviou Jesus para morrer por todos os homens. Essa graça atua em todos os homens.
A Bíblia diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Não diz a parte dos homens. Alguns dizem que Jesus morreu só pelos eleitos. Mas se nós olharmos a Bíblia Sagrada, não é isso que ela diz. Você olha para livros como o de Romanos, o livro preferido dos calvinistas. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer claramente que ele diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muitos mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Se nós aceitarmos que o todos aqui não significa todos os homens, mas apenas alguns, nós teríamos que entender que todos os homens não estavam debaixo do pecado, mas apenas alguns. Porque Paulo diz que o alcance da expiação de Cristo é igual ao alcance da depravação de Adão. Se o homem não é alcançado pela salvação, pela expiação de Cristo, também não seria alcançado pela depravação de Adão. Agora, existe uma diferença. Não há nenhum mérito, não há nenhum pré-requisito para Deus oferecer a salvação. Deus oferece a salvação sem nenhum pré-requisito. Mas existe um critério para ela ser recebida. Não há nenhum para ela ser oferecida, mas há um para ela ser recebida, que é a fé. Deus não salva incrédulos. Deus não salva incrédulos. Isso é muito claro na Bíblia. Então, é preciso crer, mas só podemos crer porque Ele, em sua graça, já nos alcançou. Última pergunta. Qual a visão arminiana a respeito de João 6, 44 e 45? Esse é um texto que, se a gente observa o contexto, não fica tão difícil da gente entender. João 6, capítulo 6, versículo 44 e 45, que diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. É muito fácil de entender isso aqui. Nós defendemos isso mesmo. A iniciativa da salvação não é do homem, é de Deus. Então, todo aquele que se salva tem que dizer: foi Deus que me alcançou para que eu pudesse ser salvo. Nós nunca defendemos que a iniciativa é do homem. Ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não me trouxer. Nós cremos nisso plenamente. Você só aceitou a Jesus porque primeiro Deus lhe alcançou com a sua graça preveniente. Dispôs o seu coração para poder aceitar a Cristo, embora lhe deixou ainda a opção de rejeitar. Agora, o que a Bíblia não sustenta, queridos, é que Deus tenha escolhido uns para salvar e outros para condenar. O que nós cremos é que a Bíblia oferece salvação a todos. É bonito dizer a teologia arminiana do lado do eleito. A teologia calvinista do lado do eleito. Você foi eleito, você não fez nada, que maravilha. Mas e do lado do perdido? Como é que Adão pode ser encaixado nessa ideia? Adão estava predestinado à salvação ou à condenação? Se Adão estava predestinado a cair, então ele não tem culpa nenhuma, Deus não poderia puni-lo. Na realidade, Deus estaria sendo injusto com Adão, dando a ele toda a condição dele cair, determinando na realidade que ele caísse e depois punindo ele porque ele caiu. É igual eu dizer ao meu filho: se você sair de casa, você vai apanhar. Aí, sem ele ver, eu amarro uma corda na cintura dele. Quando eu estou lá fora, eu puxo ele para fora e dou uma surra porque ele saiu de casa. Isso não seria justo de forma nenhuma. Eu não faria isso, imagine Deus, né?
O livre-arbítrio não eliminaria o sacrifício salvífico de Cristo nunca. Nunca. Em primeiro lugar, porque o sacrifício de Cristo é que traz realmente o livre-arbítrio. Ou seja, a graça é libertadora. A nossa posição quanto à liberdade é o livre-arbítrio libertário. Ele é liberto pela graça para poder aceitar o bem. O homem no pecado, ele só pode fazer o mal. Ele não é livre para fazer o bem, ele só é livre para fazer o mal. Mas quando ele é alcançado pela graça, e aí é onde o sacrifício de Cristo é determinante, é necessário para isso, então ele é liberto para também escolher o bem. Mas o sacrifício de Cristo não é imputado a todos, senão aquele que crê. Assim nós podemos entender perfeitamente que a graça preveniente liberta o livre-arbítrio e não o anula. E o livre-arbítrio não anula o sacrifício de Cristo, pelo contrário, depende dele para que possa ser liberto para crer. Amém, queridos? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Amanhã temos mais uma palestra e na terça-feira, se os irmãos tiverem paciência, compareçam às congregações para nós aprendermos um pouco mais desta história. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Irmãos, glória a Deus pela vida do pastor Kleber. Eu farei todo o esforço para estar nessas palestras. É importante a gente aprender e crescer na fé. Queridos, tem só mais algumas perguntas aqui. Eu vou responder em 2 minutos. Eu fui esperto, coloquei as mais difíceis para o pastor Kleber. Queridos, olha, é o seguinte. A salvação será antes, durante ou depois da tribulação. Bem, a salvação, irmãos, é um processo. Começa quando você aceita Cristo como Salvador. Tem a ver com o processo de santificação e glorificação. Então, é um processo. Mesmo não sendo Lutero contemporâneo de Calvino e Armínio, de qual corrente ele se aproxima? Depende. Tem o jovem Lutero e o velho Lutero. Dependendo do Lutero, o Lutero mais jovem era mais predestinacionista. O velho Lutero era menos. É possível alguém alcançar a salvação através de um encontro sobrenatural sem que alguém seja evangelizado? Irmãos, Deus é soberano. Agora, o nosso papel enquanto igreja é pregar o evangelho de Jesus Cristo. E ter cuidado. Pastor Kleber foi muito feliz aqui na declaração. Tem muita gente por aí utilizando textos que se referem ao chamado para o ministério e aplicando para a salvação. Então, o chamado para o ministério é uma coisa. Deus chama algumas pessoas especificamente para os dons ministeriais, mas para a salvação ele chama a todos. A predestinação tem a ver com uma vez salvo, salvo para sempre. Nós mostramos aqui que é um dos pontos da tulipe. Só para fechar, Deus seria justo se ele despredestinasse alguns por sua graça para não irem para o inferno? Ora, irmãos, aqui não é a questão de justiça ou de injustiça, é uma questão de Bíblia. E a Bíblia, como o pastor Kleber aqui reforçou, ensina que Deus salva aqueles que creem, aqueles que recebem a mensagem da salvação. A eleição precede a predestinação, aí depende do olhar. Do olhar de Deus, Deus vê tudo a partir da sua visão e da sua presciência. Então não existe antes e depois para Deus em relação a isso. Uma pergunta aqui interessante, olhe. Paulo disse aos Efésios que eles estavam mortos em ofensas e pecados. Como pode um morto ter livre-arbítrio? Irmãos, uma das orientações que a gente dá na interpretação, na exegese do texto bíblico é: não interprete uma linguagem figurada como se ela fosse linguagem literal. Então, quando Paulo está dizendo que vós estáveis mortos, Paulo está utilizando metáforas, que é um recurso linguístico que Paulo muito usa ao longo dos seus textos. Não interprete isso literalmente. Queridos, que Deus abençoe a todos. Espero que tenha sido produtivo. Amanhã tem mais. Vamos lá para o Bom Jardim 1 e terça-feira vamos todos para a Abolição 4. Quarta-feira vamos para Betel. Quinta-feira para o Planalto. Sexta-feira para concluir todos no templo sede. Pastor Fábio.
Graças a Deus, meus irmãos. Todos os irmãos receberam esse marcador de Bíblia. Aqui no verso tem toda a programação, né? Então amanhã segue o evento lá no Bom Jardim 1. Pastor Kleber Maia vai ministrar o tema Depravação Total da Humanidade e Livre-Arbítrio. Na terça-feira será lá no Abolição 4. Também o pastor Kleber Maia vai falar sobre eleição e predestinação. Na quarta-feira eu ministrarei uma palestra para responder a duas perguntas. Por que Cristo morreu na cruz e por quem Cristo morreu na cruz? Então nós vamos falar sobre isso. Na quinta-feira, lá no Planalto 1, presbítero Soares vai falar sobre a graça salvadora de Deus. E na sexta-feira à noite, no Templo Sede, o pastor Miranda vai falar sobre o tema: o crente pode perder a salvação? Será que uma vez salvo, salvo para sempre? Então nós convidamos todos os irmãos a participarem destes eventos. E eu louvo a Deus pelo dia de hoje, pela palestra de hoje, pela participação brilhante dos pastores José Roberto, pastor Kleber. Desde já, muito obrigado pela participação de vocês. Queremos agradecer a todos pela participação e queremos lembrar os irmãos, aí na saída da igreja tem uma mesa à disposição dos irmãos, com várias literaturas falando desses temas. Né? Temos aqui Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, R$ 39,90. Contra o Calvinismo, também R$ 39,90. É o mesmo preço, irmão, que está na internet. Você já compra aí, não precisa nem pagar frete. É o mesmo preço do site lá da editora Reflexão. E também queremos apresentar aos irmãos o livro do pastor Kleber Maia. O pastor Kleber Maia, ele já publicou vários livros e o mais recente dele é este, A Bíblia e o Trabalho. A Bíblia e o Trabalho. É um livro, custa R$15 e eu tenho este livro desde quando ele foi lançado e fala sobre vários aspectos a respeito, né, do trabalho. O Deus que trabalha, seu trabalho é uma bênção. Trabalhar, para quê? Trabalho e descanso, os relacionamentos no trabalho, o desemprego, alcançando a prosperidade, testemunhando no trabalho e a igreja e os trabalhadores. Então, custa apenas R$15. Os irmãos têm a opção de adquirir essas literaturas para sua edificação espiritual. Amados irmãos, nós queremos agradecer a todos pela presença e convidar de pé para nós fazermos a oração de encerramento. Nós queremos agradecer aos ouvintes da Rádio Libertadora que estiveram conosco nos acompanhando. Eu quero convidar aqui o pastor Wendel Miranda para ele fazer esta oração de encerramento, nosso segundo vice-presidente, e depois o nosso primeiro vice-presidente, pastor Vicente, vai nos despedir com uma bênção apostólica. Pronto, então avisa aí, ó. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que noite boa, não? Amém? Bom é estudar, bom é se aprofundar. Eu acredito que o CETADEM cumpre o seu papel dentro da Assembleia de Deus, mostrando a fundamentação e argumentação do nosso credo. O nosso credo assembleano é arminiano. É uma lente, uma forma de ver. E é muito importante que todo obreiro, para começar, conheça a fundamentação desse credo, e essa é a intenção da direção do CETADEM. Ao ser estimulados, irmãos, estamos transmitindo hoje, nós temos mais de 60 mil pessoas que estão ouvindo essa palestra de hoje à noite. Nós temos a TV AD Mossoró, que está aqui, irmão Rodrigo, está gravando. O DVD vai estar à disposição. Depois procure o CETADEM, que o DVD vai ser disponibilizado de todas as aulas, para que você conheça a fundamentação da nossa fé. O irmão que não crê da forma como nós apresentamos e cremos, ele tem esse direito. É um direito, ele tem essa liberdade. Agora ele deve compreender que isso faz parte de um credo de uma outra igreja. Se a sua visão é calvinista, não é assembleiana, então há uma incoerência da sua parte ao se congregar e fazer parte de um grupo que você não crê daquela maneira como o grupo está apresentando. O pastor, quando apresenta os argumentos, mostra que todos os argumentos têm fundamentação bíblica.
não é argumento alheio, não é visão simplesmente, visão por visão, mas tem fundamentação bíblica. Os argumentos são coerentes e bíblicos. Se não fossem, não seria lógico a gente estar aqui apresentando. E é bom todo obreiro conhecer e ser coerente com sua fé. Não seja incoerente, seja coerente. A hora que nossa igreja tem, não só essa doutrina, viu, irmãos? E eu acredito que o Cetadem vai avançar em outras doutrinas também fundamentais, que às vezes, por falta de conhecimento, o povo perece. E aí nós vamos na onda, Maria vai com as outras. Ninguém lê a literatura do credo da sua igreja, ninguém conhece o credo de sua igreja. Qual é o credo da sua igreja? O credo, irmão, é aquilo que professamos como fé, é aquilo que declaramos como nossa crença, e é aquilo que nós cremos. Então, é por isso que nós temos Igreja Batista. A Igreja Batista não acredita da mesma maneira que nós acreditamos, por exemplo, em relação à doutrina do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Nós não estamos aqui fazendo campanha contra a Igreja A, contra a Igreja B, contra a Igreja C, sangue de Cristo. Nós respeitamos todas as nossas igrejas co-irmãs, são nossos irmãos, mas entendam, nós estamos fundamentando a nossa igreja, para que todos, ao serem questionados, qual é o posicionamento da sua igreja a respeito disso? No que é que sua igreja crê? Quais são os argumentos? Como interpreta? Porque se não fosse assim, irmãos, nós seríamos talvez todos católicos. Todos seríamos católicos. Porque se a gente não tivesse uma interpretação da nossa fé diferente, porque crê em Jesus, um bocado de gente crê em Jesus, viu? A Bíblia diz que até os demônios creem e estremecem, viu? Diante do Senhor. Mas o que eu quero argumentar é que é importante esse incentivo de você conhecer a razão da fé da igreja que você faz parte, quais os pontos de argumento. Não é simplesmente a apresentação do debate pelo debate, mas é uma apresentação de uma fundamentação dos argumentos e fundamentos bíblicos. É um posicionamento. Os irmãos entendem o que eu estou querendo falar? Não sei se todos me entendem. Ah, mas eu gosto mais disso, gosto mais daquilo outro. Então você vai ter que chegar um momento que vai tomar uma decisão. Amém, irmãos? Vocês entendem? Vai chegar a hora. Ah, pastor, eu nunca tinha pensado sobre isso. Pois está na hora de pensar. Porque não pode cochear em dois pensamentos. Você não pode pegar e ficar tentando agradar gregos e troianos. Não pode ficar, não, eu gosto só dessa partezinha aqui dos calvinistas. Eu acho tão boa, me parece interessante. Eu vou ficar com essa parte. Ah, não, eu gosto dessa parte aqui dos arminianos. É muito interessante. Eu vou ficar com ela. Não existe isso, irmão. O credo de uma igreja é a profissão de sua fé. Então, ou você faz parte desse credo e tem a liberdade. Claro, você é livre, tem a liberdade. Não, eu não acredito nisso, eu não concordo com isso, é um direito que o irmão tem. Agora, daí se intitular como membro de uma igreja que professa uma fé dentro dessa coerência, aí já é outro capítulo, aí já é outra história. Então deixa um incentivo que todos conheçam a razão da sua fé. Muito obrigado à TV, Assembleia de Deus, muito obrigado à Rádio Libertadora por estar transmitindo e acompanhe a programação dos outros dias, quem não puder ir. Parabéns à linda congregação, que está aqui repleta, cheia, lotada, ouvindo atentamente. Aos alunos do Cetadem, Deus abençoe. Aos nossos teólogos, que produzem um debate saudável. O debate saudável é aquele que procura compreender, entender e se aprofundar. Deus abençoe aos nossos alunos de teologia, estão no caminho certo. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor amado, em tua presença, nos colocamos nesta hora. Agradecido, Senhor, por esta aula tremenda que recebemos através da exposição das Escrituras. Que recebemos, Senhor, da parte de Ti, Senhor. Acreditamos com convicção, com certeza, Senhor, da maneira como Tu nos permitistes ter a revelação e entendimento acerca da Tua palavra.
Muito obrigado por esta igreja que tem se posicionado, Senhor, que tem se fundamentado e que está procurando, Deus amado, está cada vez mais alicerçada na Tua palavra, convicta, Senhor, da sua fé e de sua declaração de fé. Obrigado pelos pastores, mestres, aqueles que Tu colocasses aqui, Senhor, e que Tu escolhesses, Senhor, por vocação ministerial, para dedicação ao estudo, ao aprofundamento da palavra, e que são mestres na palavra, para ensinar a Tua igreja, ensinar o Teu povo. Muito obrigado pelo seminário, pelo centro de estudos teológicos, que Tu colocasses aqui nessa cidade, e que nos permite termos um embasamento cada vez melhor. Cada irmão que aqui está, cada membro e congregado, nós te agradecemos pela vida dele, pelo pastor Josué, que lidera a igreja local, que está aqui conduzindo esse rebanho. Obrigado pela vida do teu filho, pelo pastor Fábio. Continua sendo com teu filho na direção, Senhor, do centro teológico, e com tua igreja e os nossos professores, continua sendo com cada um deles. Abençoamos a todos debaixo da graça do Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua graça que foi revelada, trazendo salvação a todos nós, e que nos desse a oportunidade de receber ou não este grande favor que tu demonstrastes por nós. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, antes da bênção apostólica do pastor Vicente, eu quero só dizer para os irmãos que esta palestra, os slides, estarão disponíveis no grupo do CETAD no Facebook, para qualquer irmão ter acesso, baixar. Então, amanhã de manhã, no máximo, quem sabe, pode ser até quem ainda vá hoje ainda, né? Ou amanhã de manhã está disponível todo o conteúdo dessa palestra no grupo do CETAD no Facebook. E para praticar o arminianismo, eu gostaria de saber, tem alguém aqui nesta noite que não é crente, que quer aceitar Jesus como seu Salvador? A Bíblia diz que se com o seu coração você crê e que com a sua boca confessar, você será salvo. Tem alguém nesta noite que quer aceitar Cristo como Salvador? Se não tem, que Deus abençoe a todos. Pastor Vicente, impetrando a bênção apostólica. Pai do Senhor a todos. Antes da bênção, apenas o comunicado aqui do pastor Josué, mas também antes do comunicado, meus sinceros parabéns a todos que fazem o CETAD, a partir do professor Fábio, pastor Zé Roberto, os palestrantes, e que esta semana, sem dúvida, em que o CETAD sai das suas 4 paredes e sai aos setores, às congregações, será uma semana muito proveitosa para todos nós. Quem crê assim, glorifique o nome do Senhor. O pastor Josué comunica que logo após o culto, toda a juventude aqui para uma reunião com a liderança dos jovens. Também amanhã oração e terça-feira doutrina aqui na congregação Polo. Curve sua cabeça e vamos impetrar neste instante a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.